Infelizmente é o assalariado, porque vou citar um exemplo claro aqui, o setor da construção civil, parece que não, mas já tem muitos empreiteiros. A terceirização já está na construção civil há muitos anos. Tempo. Só que a grande maioria é trabalhador informal. Sem vínculo. A pessoa entra numa empresa lá, tem um contrato, o trabalhador dele, o funcionário dele está lá sem o registro na sua carteira. Então, e é uma coisa, eu não vou fazer assim, e é difícil de você controlar, hein? Porque, por exemplo, você ter uma ISO, você tem que pegar só empresas que têm isso daí. E aí, para você conseguir fazer com que o empresário, que é um ex-funcionário da construção civil, que abriu uma empresa, que ele mantenha isso legalmente operando, a pessoa é complexo, diminui muito o leque de oportunidades de empresas. E muita coisa de fato mudou nesse curto espaço de tempo, né? Você teve a entrada do MEI, né, que é o microempreendedor individual, quer dizer, ele deixou de ser, ele passou a ser... Mas ele pode ter um funcionário só. É um funcionário só. Ah, não, sim, lógico. Mas às vezes um pedreiro e um servente é só o que ele precisa para algumas etapas. Mas ainda assim é um caminho de se formalizar, né? Ainda você consegue formalizar. Agora, assim, o mais interessante, eu queria abrir esse espaço, porque esse é o tipo de coisa, Rodrigo, que é interessante, eu acho que para todo mundo no mercado. Claro. Que é o entendimento, porque muitas vezes o camarada trabalha na informalidade achando que ele está ganhando mais. Só que na prática ele não ganha mais, porque ele faz a conta errada. Eu lembro que esse foi um dos assuntos que já foi tratado, a gente trata muito internamente lá na Copel isso daí. Como é que funciona isso? Porque o cara, sei lá, às vezes ele está ganhando... Hoje o piso da construção, quanto que é? Só você me recorda. Então, na verdade... Acho que é 1.500 e pananada, é isso? O qualificado é 1.520,20 e o não qualificado é 1.249,60. Isso, o piso então é 1.200. Essa conta eu faço direto no sindicato, isso, legal. O trabalhador. E é importante, você que está assistindo e que de repente faz um trabalho de bico, etc., e não é um MEI, não está formalizado como um MEI, presta atenção nessa conta que o Toninho vai trazer pra gente, que ela vale a pena, ela pode mudar a tua vida. Toninho. Na verdade é assim, o trabalhador que ele trabalha sem o registro, sem o vínculo na sua carteira, nós imaginamos que hoje uma diária de um pedreiro aí está numa faixa de 130, 100 e poucos reais, e de um servente aí numa faixa de 80, 90, estourando 100 reais porque deu uma caidinha. O serviço não está, aí é oferta e demanda. Né? Então o que acontece? Ele vai trabalhar de segunda a sexta. Se tiver uma chuva nesse período, se ele não for trabalhar, ele não ganha o dia. Sim. Então vamos fazer uma conta prática aqui. Se ele ganhar 80 reais por dia, 5 dias... 8 vezes 5, 40, ele vai estar ganhando 400 reais. Aí, vezes 4 semanas, ele vai estar ganhando 1.600 reais no mês. Aí ele vai achar que... Contra os 1.200. Contra os 1.249, ele está ganhando. Só que o que acontece? Hoje o trabalhador registrado ele tem R$ 1.249,60 de piso. Ele tem um ticket, um vale alimentação de R$ 200 reais. Ele tem um PLR de R$ 49,17 se ele... Não faltar. Ele tem um 12avos de 13º, ele tem um 12avos de férias, ele tem 1/3 de férias, ele tem o fundo de garantia. E a proteção pelo INSS, se porventura ele se Entendeu? machuca, então, se você fizer essa conta, ela passa de R$ 1.600. Passa. Ela custa 2,06. Ela passa para tudo, com EPI, com tudo, com uniforme. 2,06. Eu nem citei, eu ia chegar no EPI, eu ia citar no uniforme, o café da manhã, que ele tem na obra. Então, ele acha, entre aspas, que ele está ganhando. Assim, resumindo, eu fiz uma homologação esses tempos atrás de um trabalhador, de um pedreiro, e ele recebeu o aviso prévio dele, e por conta dos colegas, ele não trabalhou nenhum dia. E ele tinha acho que 3 anos ou 4 anos de empresa. Quando eu peguei a homologação que eu vi aquele monte de falta, aquelas coisas, vi o acerto dele, deu um valor pequenininho, que a homologação, para quem não sabe, é o acerto de conta que é feito acima de 1 ano no sindicato. A gente confere a rescisão e homologa para ele sacar o fundo de garantia e levantar seguro-desemprego. E eu perguntei para ele, né, o que foi que aconteceu, tudo. Ele falou, não trabalhei nenhum dia do aviso. Falei, mas o senhor não trabalhou por quê? Porque eu não quis, eu fui fazer bico. E aí eu fiz a pergunta, falei, mas quanto o senhor ganhou nesse bico? O senhor pode me responder? Ele ficou até meio bravo comigo, meio nervoso, mas acabou respondendo que ele ganhou 100 reais por dia na época. Enfim, ganhou acho que quase 2.000 reais lá, e o piso era 1.000 e pouquinho, e ele achou que ele tinha ganhado. Aí eu fui fazer a conta do que ele perdeu.
Aí ele perdeu um salário, que ele não trabalhou nem um dia. Ele perdeu a cesta básica, que na época era a cesta ainda. Ele perdeu PLR, ele perdeu o fundo de garantia, ele perdeu as férias, porque ele tinha mais de 33 faltas e perdeu as férias, perdeu um terço de férias. Resumindo, eu fiz uma conta, ele perdeu 3 mil e poucos reais no acerto dele, por 30 dias de falta. Por uma displicência. E aí vem... Por falta de não conhecer o sindicato. Isso, por falta de conhecimento. De não conhecer o sindicato. Se ele conhecesse, se conversasse mais com o sindicato. E tem uma outra coisa, que é uma bandeira que a gente sempre prega muito aqui, e a gente até acabou esquecendo de falar da Folha da Região, né, na hora de abrir, então vou fazer aqui. Que é importante isso, né, Toninho? Você falou, você deu um toque, você falou, olha, ele foi na onda dos colegas que saíram falando. Gente, opinião é própria. É sempre válido, a gente que estamos ouvindo, ouço muito o Rodrigo, a gente tem as pessoas com quem a gente ouve, mas a gente tem que ter opinião própria. Aí, a Folha da Região, como meio, né, de leitura, de comunicação, né, de imprensa, é importante por conta disso, de ajudar a gente. Ela traz até a gente uma informação de qualidade, busca sempre ouvir os dois lados, mas a decisão é sempre de cada um. Então, a tomada de consciência parte da gente. Então, um caso infeliz, né, mas real que aconteceu contigo por conta disso, por duas bobeiras, por não ter conhecimento e por ter entrado na onda de outras pessoas. É o que drena muito da riqueza da humanidade. Em todas as assembleias que a gente faz, em todas as empresas que a gente vai, que dá espaço para a gente, eu faço muita palestra nas empresas por falta. Eu conscientizo o trabalhar o que representa um dia de falta para ele. E ele muitas vezes não entende isso. Vamos convidar você para fazer uma palestra lá. Eu queria encerrar esse bloco e ir para Tendência com a seguinte questão. Você disse, porque tendência a gente quer